E aí, gente, beleza? Vamos lá, acabamos de ver o tema responsabilidade civil do Estado, né? Que é um tema importante. E aí, vamos ver essas questõezinhas aí? Bom, vamos lá. Primeira questão. Aí, questãozinha. Isso aí está dentro do capítulo de questões, né? De responsabilidade civil do Estado, né? Tá tudo bonitinho. Vamos lá. Questão 1. A teoria do risco administrativo é Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, que é a teoria aplicada no Brasil em regra. É a básica. Então, vamos lá. A teoria do risco administrativo costuma ser associada pela doutrina à seguinte teoria de responsabilidade civil do Estado. Ó, teoria da irresponsabilidade é outra, né? Teoria da culpa anônima ou culpa administrativa. Teoria da culpa anônima ou culpa administrativa. São termos sinônimos, por isso de cara já não pode ser nenhuma das duas, né? Porque senão teria duas respostas. Basicamente você vai ficar entre D e E, né? Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva? Objetiva. Teoria da responsabilidade objetiva. É isso aqui. Então, primeira questão, super tranquila, gabarito letra E. Vamos lá? 2. Quanto à responsabilidade do servidor, não se pode afirmar corretamente o quê? O que está errado? Eu começo a rir, cara, porque às vezes eu sou tão chato que às vezes nem eu me aguento, cara. Mas eu falo essa porcaria toda hora, né? Você tem que sublinhar o não, você tem que fazer isso que eu tô na tua prova, tem que fazer isso que eu tô fazendo aqui, hein? Eu sei que eu tô recebendo feedback direto, um monte de gente no meu Facebook, no meu site, manda mensagem, pessoa, pô, eu tô adorando que você faz isso, fica o tempo todo, eu falei, que tem que fazer. Eu já conheço esse negócio. Tem que fazer isso. Tem que sublinhar o não e botar um E grandão. Senão você vai pegar a letra A, tá certo? Tá. Você vai marcar a letra A, vai pular a questão. Na hora do gabarito vai ficar aquela cara amarela. Pediu a errada e marquei a certa. Já era. Depois já era. Só vai aprender pro próximo concurso. Então por que não aprende logo agora? Vamos lá. Letra A. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Certo? Certo. Opa, beleza. Letra A está certo, é gabarito. Não é isso? É isso que o pessoal faz toda hora. Tá certo? Certo. Bota aqui do lado. Certo. Com aquele E grandão lá em cima, você não vai marcar a letra A. B. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Quando a pessoa se omite, omissão, ou ato comissivo, quando a pessoa comete alguma coisa, ou seja, na ação ou na omissão. Na ação ou na omissão. Então, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, não interessa, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Certo? Certo. Certo. Tratando-se de dano causado a terceiros, né? Um agente público atuando na função causou dano a terceiro. O servidor responderá ao servidor perante a fazenda, né? Perante a fazenda, quer dizer, perante o Estado. Fazenda é que tem a grana, né? Perante a fazenda quer dizer perante o Estado financeiramente. Responderá o servidor perante a fazenda em ação regressiva, direito de regresso. Né? Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a fazenda em ação regressiva, certo? Sim, em caso de dolo ou culpa, né? Então, responderá
Quando o servidor causar dano ao terceiro, responderá perante a fazenda em ação regressiva, certo? Certo. Se houver dolo ou culpa. Se não, não, né? Isso aqui tá certo? Tá certo. Não, tá mais ou menos, né? Não tá errada. Mas responderá, pode ser que a questão, por isso que múltiplas coisas, tem... O que ele quis dizer? De repente o cara da banca botou, responderá. Ele vai dizer, não, tá errado, porque só responderá em caso de dolo ou culpa. Então vai dar como errado. Ou então ele pode estar pensando só, responderá perante a fazenda em ação regressiva? Sim, porque a ação regressiva é perante a fazenda. Então, nesse caso, responderá. Se houver dolo ou culpa, questões mal elaboradas. Essa letra C gera dúvida. Vamos ver. A letra A e a letra B certamente estão certas, estão corretas. Dúvida nenhuma. Letra D. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Falei isso com vocês, né? Primeiro, o agente público, ele responde penalmente, civilmente e administrativamente. As esferas são independentes. Ele vai responder nas três e pode ser punido nas três. Se ele for absolvido criminalmente, e essa absolvição criminal for por inexistência do fato ou negativa de autoria, quer dizer, ele foi absolvido criminalmente porque está provado que não foi ele o autor, ou mais ainda, não houve o fato, não houve o crime. Então, com certeza, está provado que ele não tem nada a ver com essa história toda. Nesse caso, a responsabilidade administrativa será afastada, sim. Então, você faz aqui. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal. Ponto. Se parasse aí. Estaria errado, né? Está dizendo que será afastado em caso de absolvição? Não, não é em qualquer absolvição, não. Só nesses dois casos. Porque se ele for absolvido criminalmente por falta de provas, por insuficiência de provas, essa absolvição não iria afastar a responsabilidade dele. Mas nesse caso, tudo bem, está certo, sim. Letra D está certo. Letra E. As sanções civis, penais e administrativas são independentes entre si, beleza. E por isso não podem ser aplicadas cumulativamente. Ué, contradiz o que acabou de dizer, né? As sanções são independentes, justamente por isso é que podem ser aplicadas cumulativamente. Ele pode ser punido nas três esferas. Então o que está errado aqui é o não. Essa, com certeza, está errada. Então o gabarito é a letra E, ou seja, a letra C foi dado como certo. Apesar de não estar perfeita, está melhor do que a letra E. Fechou? Fechou. Vamos adiante. Questão 3. Assinale a opção em que a responsabilidade civil dar-se-á de forma subjetiva. Então, a regra é a teoria do risco administrativo, o Estado respondendo de forma objetiva. Excepcionalmente, o Estado pode responder de forma subjetiva no caso da teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, em se tratando de omissão genérica, quando o Estado não presta o serviço de limpeza e desobstrução da galei de água pluvial e isso vem causar prejuízo a um particular. Ninguém fez isso. Então, nessa hipótese, é subjetiva mesmo. Vamos ver, letra A. Responsabilidade pela omissão, também chamada de serviço deficiente ou falta do serviço. Ué, já é essa. É essa aqui. É a falta do serviço, né? Quando o Estado não presta serviço. É essa. Vamos ver, letra B. Responsabilidade do Estado por ato comissivo, quando um agente comete um ato que causa prejuízo a terceiro. Isso aqui, em regra,
é objetiva, que é a teoria do risco administrativo. C. Responsabilidade dos prestadores de serviço público. De qualquer maneira, teoria do risco administrativo, que se aplica às pessoas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público. Responsabilidade pela omissão no caso de dano nuclear. No caso de dano nuclear, uma parte da doutrina coloca que essa aqui é a teoria do risco integral. De qualquer maneira, é objetiva. É mais objetiva ainda, né? É objetiva e, além de ser objetiva, nem aceita excludente de responsabilidade. É pior ainda. Então, não é essa. Responsabilidade pela atuação omissiva do Estado no seu dever de assegurar a integridade de pessoas e de bens. De acordo com o STF, essa omissão, quando o Estado tem um dever de guarda, que eu falei os 3 casos onde isso acontece claramente, né? Não cuidar de aluno dentro de escola, paciente dentro do hospital e preso dentro da cadeia, a responsabilidade é objetiva, ou seja, é a letra A, simplesmente. 4. Assinar a opção que corresponde ao entendimento atualmente esposado pelo STF sobre a responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviço público. Empresa privada que presta serviço público mediante concessão, concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos terceiros. Como a gente já viu, independentemente desse terceiro ser usuário ou não de serviço público. Vamos ver, letra A. A responsabilidade somente perante os usuários do serviço. Não, somente perante os usuários, não. A responsabilidade somente perante os usuários do serviço. Não. É reconhecida a possibilidade de responsabilização em face do dano causado a não usuário, uma vez caracterizada ao menos a culpa da concessionária. Até aqui tá bom, né? A concessionária responde objetivamente pelos danos seus causados aos usuários ou não. Mas já que ela responde objetivamente, não precisa estar caracterizada a culpa da concessionária. Ela responde objetivamente, ou seja, independentemente de haver dolo ou culpa. Não precisa estar caracterizada a culpa da concessionária. Está errado é isso. Letra D. É reconhecida a possibilidade de responsabilização objetiva das concessionárias, mesmo em face dos terceiros não usuários. É esse aqui. A teoria da responsabilidade subjetiva é aplicável. Não é a teoria da responsabilidade subjetiva, é a teoria da responsabilidade objetiva, tanto aos usuários como não usuários. Então, está errado. 4, letra D de dado. 5. No tocante à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta, conforme entendimento mais recente do STF sobre a matéria. Letra A. Os atos jurisdicionais típicos podem ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, sem maiores distinções em relação aos atos administrativos. Olha só. Tudo que a gente estuda, a responsabilidade civil do Estado em relação aos atos administrativos, e não legislativo nem jurisdicional. Até pode haver, no caso de erro judicial, né? O erro judiciário. Então, não é essa. Letra B. É viável ajuizar uma ação de responsabilidade diretamente contra o agente público causador do dano, ao invés de propor essa ação contra o Estado? Não.
O STF já falou, né, que a ação deve ser proposta em face do Estado. O agente pode responder regressivamente perante o Estado se ele tiver agido com dolo ou culpa. Então, não é essa. O Estado não é passível de responsabilização objetiva por atos praticados pelos notários. Ou seja, notário, cartório. Então, existe responsabilidade civil? Existe. É serviço público isso. É serviço público. Então, se é serviço público, a responsabilidade é objetiva. Isso aqui está certo. Letra D. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação aos usuários, bem como em relação a terceiros não usuários. Tá certo? Tá certo. Opa, já tem duas ali. É bom. Depois vamos discutir. A letra D. Letra E. Só haverá responsabilidade objetiva do Estado se o ato causador do dano for ilícito. Não. O motorista que bate no carro de um particular, ele está dirigindo licitamente. Mesmo assim, a partir do seu ato lícito, legal, ele causou prejuízo e haverá responsabilidade objetiva do Estado. Então não é só é apenas, somente. Está errado. Ou seja, o princípio tem duas, né? A letra D não tem dúvida nenhuma. Foi o que a gente acabou de falar, eu já bati com vocês. Existe sim a responsabilidade objetiva, a responsabilidade da pessoa jurídica e privada prestadora de serviço público, ou seja, a empresa de ônibus. A responsabilidade civil da empresa de ônibus é objetiva. Ela, empresa de ônibus, é que vai responder objetivamente em relação aos usuários ou não. Então responde para mim. Nesse caso aqui, a responsabilidade é objetiva. Quem vai responder objetivamente? É o Estado ou é a empresa de ônibus? É a empresa de ônibus. A responsabilidade é da empresa e não do Estado, efetivamente. A pegadinha da letra C é essa. Por quê? Quando um cartório, notário, a pessoa está trabalhando no cartório e aí causa prejuízo a um particular. O cartório presta serviço público mediante delegação. Então, o cartório é uma pessoa jurídica de direito privado. Cartório não é administração pública. Cartório não integra a administração. Cartório é uma concessionária de serviço público, é uma delegatária de serviço público. Cartório é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Então, quem responde objetivamente é ela, é o cartório, não é o Estado. Esse é o erro da letra C, mas é um erro muito superficial. Você só vai ver o erro se depois você tiver visto que a letra D está certa também e você olhar para uma e para outra. Então, olha aqui, ó. O Estado não é passível de responsabilização. Aliás, tem um não aqui. Será que eu vi o não? Vacilei de não ver o não. Então, aqui foi muito menos do que eu estou falando. Vamos lá, já que eu já enrolei, né? Nesse caso aqui, a responsabilidade pelos atos cometidos pelo notário é objetiva, mas a responsabilidade não é do Estado propriamente dito. A responsabilidade é do cartório. Mas ele quis dizer aqui que ó, o Estado não é passível de responsabilização pelos danos causados pelo notário. Não, está errado. É passível de responsabilização, sim.
Então, a letra aqui está errada. Muito menos do que eu já estava falando, ele quis dizer Estado de forma ampla, né? O Estado de forma ampla é passível de responsabilização? Sim, porque isso aqui é serviço público, então existe a responsabilização. Na verdade, né, principalmente o pessoal da área de direito, essa responsabilização não é do Estado, é do cartório, como está na letra D. Tá legal? A letra D não tem dúvida nenhuma. A letra C ficou meio em cima do muro. Que ele quis dizer que a responsabilidade é do Estado ou do cartório. E aí ficou aquela dúvida. Quando a letra D não tem dúvida nenhuma. A letra D está certa. E aí a letra E é pior. Ok? 6. A responsabilidade objetiva do Estado como pessoa jurídica de direito público interno compreende os danos causados a terceiros. Até mesmo quando, bom, para que haja responsabilidade objetiva do Estado, até mesmo quando houver a culpa do paciente que sofreu o dano, se a culpa for do particular, né, a princípio, se a culpa for exclusivamente do particular, não haverá responsabilidade do Estado. Então, a responsabilidade objetiva do Estado, até mesmo quando a culpa for do particular? Não. Nesse caso, tem uma excludente de responsabilidade. Até mesmo quando não haja culpa do agente. Essa aqui, com certeza, né? Que independentemente de haver culpa ou dolo, ou não haver culpa nem dolo do agente público, o Estado vai responder objetivamente. Então, a letra B está certa. A responsabilidade objetiva do Estado, até mesmo quando não haja o nexo causal? Não, tem que ter dano e nexo causal. Até mesmo como o fato não seja atribuído ao Estado? Não, se o fato não foi atribuído ao Estado, não houve o nexo causal, né? Não houve dano causado pelo Estado. Então, aqui não haverá responsabilidade do Estado, né? Claro. O fato danoso seja causado por ato doloso ou fraudulento do juiz. Quando o juiz age com dolo, ele, juiz, vai responder de forma pessoal. Ou seja, direto, letra B de bola. Assinale aquela que não se submete à responsabilidade objetiva. Já fizemos essa questão ou parecida com essa, né? Mas para a gente bater, quem responde objetivamente? Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado e prestadores de serviço público. FUNASA, fundação é pessoa jurídica de direito público, está dentro. Caixa Econômica Federal. Quem não responde, como é que você olha direto? Não responde objetivamente, pode olhar. Caixa Econômica, Petrobras e Banco do Brasil. Caixa Econômica Federal é essa. Por quê? Caixa Econômica Federal é empresa pública, pessoa jurídica e direito privado. Explora atividade econômica, então não é prestadora de serviço público, está fora. Anatel é agência reguladora, autarquia, pessoa de direito público, está dentro. Rede Globo e Telemar são pessoas jurídicas de direito privado, mas prestam serviço público, serviço de televisão, serviço de telefonia, então Caixa Econômica Federal. 8. A responsabilidade objetiva da administração compreende os danos causados aos particulares, até mesmo, então a responsabilidade do Estado é objetiva, até mesmo quando? Até mesmo sem haver dolo ou culpa do agente pelo dano. Certo. A responsabilidade do Estado é objetiva, até mesmo quando não há nem dolo nem culpa do seu agente. Isso aqui toda hora a questão dá volta e fala a mesma coisa com palavras diferentes. Independentemente de haver dolo ou culpa do agente, haverá a responsabilidade do Estado porque ela é objetiva. Essa é a letra A já. Vamos ver. Até mesmo quando houver culpa do paciente? Não, quando a culpa é do particular, excludente. Até mesmo quando não houver nexo causal? Não, se não houver nexo causal não tem responsabilidade.
Até mesmo quanto aos atos predatórios de terceiros e fenômenos naturais? Não, caso fortuito, força maior, excludente de responsabilidade, já vimos. Até mesmo quando o agente não agiu na qualidade de agente? Quando ele não agiu na qualidade de agente, não tem nenhuma relação com a administração. Não tem nexo de causalidade nenhuma com a relação com a administração. Está fora. Letra A. 9. Em caso de responsabilidade civil do Estado, a divergência entre a inserção do agente público causador do dano a terceiros em caso de culpa na ação judicial em relação à fazenda pública foi dirimida pelo Estatuto dos Servidores na esfera federal. Isso aqui é importante na área de tribunais. É aquela discussão. Muita gente vinha discutindo. Como eu falei, vou só relembrar. Olha só. Um policial dirigindo a viatura bateu no carro do particular. Por que o particular não pode simplesmente pegar o nome do policial, ir lá no Tribunal de Justiça, né, e ingressar com uma ação pedindo indenização àquele policial? O policial é o João Antônio da Silva. Mete uma ação contra o João Antônio e pede indenização. Muita gente, grande parte da doutrina, entende que nada impede que o particular mova a ação diretamente contra o agente, contra o policial. Né? Isso daí hoje não tem mais discussão, porque o Supremo Tribunal Federal já falou que não. Que o 37, parágrafo 6 da Constituição Federal dá uma garantia ao agente que está atuando na qualidade de agente de que ele não pode ser acionado diretamente. Ele só pode ser acionado regressivamente perante o Estado. Então, o particular não pode mover uma ação contra o João policial, nem pode mover uma ação contra o particular, de um lado, e de outro lado, bota lá o Estado e agente. O particular quer mover uma ação contra esse grupo formado pelo Estado, ele move uma ação contra a União e, uma ação só, contra a União e João Antônio policial. Então aqui nesse caso, a União e o João, o agente, estão atuando juntos na forma de consórcio. Consórcio é reunião de pessoas. Reunião de pessoas no polo passivo. Né? Pode haver reunião de pessoas no polo ativo, 4 ou 5 pessoas se juntam para processar o curso. Então é um consórcio ativo. Nesse caso, o particular está movendo uma ação contra o grupo, consórcio. Então a questão é, pode haver um consórcio passivo formado pelo agente? Não, porque o agente não pode responder. Então não pode haver litisconsórcio. O que é litisconsórcio? O consórcio para funcionar no litígio, litisconsórcio. Litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo. Não pode haver litisconsórcio passivo. Então, está fora isso. E o que é denunciação à lide? É o seguinte, isso é processo, mas para tribunais interessa. O particular moveu uma ação contra a União. Aí a União foi chamada, chegou para o juiz, olha só, quem estava dirigindo foi o João Antônio policial, então eu quero que o João venha atuar nesse processo. Então, o particular não moveu uma ação contra o agente público, mas a União é que vai chegar e vai denunciar, vai chamar a lide, vai chamar ao processo o policial. Pode fazer isso? Não. O policial não pode responder. Então, o policial não pode responder sozinho perante o particular, não pode responder junto com o Estado em formação litisconsórcio passivo, não pode ser chamado ao processo por meio da denunciação à lide, ele só pode responder ação regressiva. Ok?
E duas questões. A responsabilidade objetiva do Estado, conforme a jurisprudência dominante, não abrange que ato? Então, com relação à responsabilidade objetiva, não... Onde que não existe responsabilidade objetiva? Responsável pela autarquia incumbida de poder de polícia. Autarquia é pessoa jurídica de direito público, tem poder de polícia? Tem. Responde objetivamente? Sim. Então não é a resposta. Empresa privada, prestadora de serviço público, responde objetivamente? Sim. Empresa pública é pessoa de direito privado, prestadora de serviço público? Sim. Aí, letra D, pelo Poder Legislativo, a princípio não, pelo Poder Judiciário, a princípio não. Né? Olhando lá de cá, letra D e letra E, a princípio, você olha, pô, a responsabilidade objetiva do Estado, normalmente é pela função administrativa, não é nem legislativo nem judiciário. Então, não é nem a letra D nem a letra E. Opa, então tem alguma exceção? Vamos ver. Letra D. A responsabilidade pelo Poder Legislativo no exercício da sua função administrativa. Ah, na letra D não está falando da responsabilidade na sua função legislativa. Está dizendo o quê? Um motorista dirigindo um carro do Senado Federal, Poder Legislativo, foi lá e bateu no carro de um particular. Haverá responsabilidade? Sim. Na verdade, responsabilidade da União, porque o Poder Legislativo, Senado Federal, aí está atuando na função administrativa, causa prejuízo particular. Então aqui de legislativo foi só para derrubar, não tem nada de legislativo aqui. Tem nada de legislativo, é administração pública. Isso aqui está certo, então só pode ser letra E mesmo. Responsabilidade do Estado pelo Poder Judiciário na sua função jurisdicional. Não existe, em regra, né? Excepcionalmente por erro judiciário. Mas é essa aqui, então. E a última para a gente fechar. No caso de responsabilidade civil do Estado, por dano causado a um particular, cabe ação regressiva contra o agente público causador do dano que tenha agido culposa ou dolosamente. Certo? Certo. Mas constitui requisito essencial, para tanto, o quê? É requisito essencial para que haja, no caso da responsabilidade do Estado, cabe ação regressiva contra o agente. Mas existe o requisito essencial para que o Estado vá contra o agente. Quando é que o Estado é condenado a indenizar, o Estado vai se virar contra o agente? Quando? Só se o agente atuar com dolo ou culpa. Então, desde que o Estado tenha sido condenado, porque se o Estado não for condenado, o Estado não vai contra o agente, porque não vai pedir nada de volta. Né? Então, desde que o Estado seja condenado, o Estado pode mover uma ação contra o agente público se houver dolo ou culpa. Então, tem que ter havido o ajuizamento da ação. Não, o fato do paciente, o fato do particular mover uma ação contra o Estado, já dá direito ao Estado de mover uma ação contra o agente público? Não, porque ele não foi nem condenado ainda. Constitui requisito essencial a condenação do Estado. Isso aqui é óbvio, né? Só pode ser essa. É reconhecimento essencial. Requisito essencial. Haver o reconhecimento da culpa ou dolo por parte do agente. Também tem que ter. Haver o reconhecimento de culpa ou dolo por parte. O Estado só pode mover uma ação se o agente reconhecer. Reconheço que eu tive dolo. Pô, não precisa a gente reconhecer que agiu com dolo ou culpa, né? Se for provado o dolo ou culpa dele. Então não precisa ter reconhecimento por parte do agente. Não precisa ter prova produzida pelo paciente. Não precisa haver recusa do agente em assumir o ônus. O agente não precisa se recusar a pagar
Olha só. Tá enrolando, né? O Estado pode mover uma ação regressiva contra o Estado? Contra o agente público? Pode. Desde que, primeiro, o Estado tenha sido condenado a pagar. Esse é o requisito essencial. A partir daí, o Estado pode mover uma ação. E na ação, o Estado vai tentar provar, por todos os meios, de que o agente teve dolo ou culpa. Então, essa aqui é óbvio que é o requisito essencial. Então, ficamos assim. Tá legal? Beleza, gente? Vamos fechar. Daqui a pouco, vamos pro último assunto para a gente fechar tudo. Na verdade, já vimos todo o programa, né? Vamos só dar uma arrematada na lei de processos, que a gente vai pensar tudo aquilo que a gente foi vendo aleatoriamente em todos os outros assuntos e a gente vai arrematar, fechar com chave de ouro. Tá legal? Até daqui a pouco.